Esqueça tudo que você sabe, tudo que você viu sobre efeitos colaterais de quimioterapia, porque nesse vídeo a gente vai esmiuçar os principais efeitos colaterais e como que a gente pode evitar esses efeitos. Meu nome é Rodrigo Fogassi, eu sou médico oncologista e lido diariamente com muitos pacientes que fazem quimioterapia e muitos perguntam por que os nossos pacientes muitas vezes têm poucos efeitos colaterais, às vezes até parece que nem estão fazendo tratamento contra o câncer, basicamente porque a gente usa alguns tratamentos, algumas artimanhas, alguns artifícios para ajudar o paciente. Então fique ligado nesse vídeo até o final, mas eu já peço para você que esse vídeo vai ser importante, então curta esse vídeo para a gente conseguir fazer com que mais pessoas assistam conteúdos importantes, técnicos e verdadeiros, que pode ajudar você, a sua família, ou pode ajudar alguém que você nem conheça, mas que esteja procurando esse conteúdo e que pode, com o seu like, chegar até essa pessoa para ajudá-la a enfrentar essa luta, essa batalha contra o câncer. As primeiras coisas que a gente precisa saber antes da gente pensar nos efeitos colaterais é como a quimioterapia funciona e por que ela causa efeitos colaterais. Rapidamente, a quimioterapia ela funciona, é uma medicação que entra na veia, ou via oral, ou via intratecal, ou via intravesical, que é na bexiga, e o objetivo maior dela é evitar a proliferação, a divisão das células. Não somente as células cancerígenas acabam sendo afetadas por essa dificuldade de proliferação, mas as células saudáveis também. Então a gente pode ter efeitos colaterais, desde que vão de queda do cabelo, queda da sobrancelha, dos cílios, alteração da mucosa da boca, alteração do trato digestivo. É como se o trato digestivo perdesse aquela camada, aquele reboco interno que ajuda a gente a manter um bem-estar, uma boa digestão. Podem ter alterações na pele, alterações intestinais e alterações principalmente na imunidade e anemia, na fabricação do sangue. Então, a partir daí a gente já consegue ter ideia dos principais efeitos colaterais que podem vir a dar com relação à quimioterapia. Vamos começar então falando sobre a perda de cabelo. Toda quimioterapia cai o cabelo? A resposta é um grande não. Nem toda quimioterapia perde seu cabelo, inclusive se a gente for colocar na ponta do lápis, até a minoria das quimioterapias faz com que o paciente perca o cabelo. Então, se você foi indicado a fazer uma quimioterapia, existe uma grande chance da sua quimioterapia não estar entre aquelas que caem o cabelo. Porém, se a quimioterapia for dessas que cai o cabelo, e essas quimioterapias geralmente estão relacionadas ao tratamento de câncer de mama, câncer de trato ginecológico e câncer de pulmão, geralmente, essas quimioterapias podem sim causar essa queda de cabelo. E como que a gente costuma fazer para evitar isso? Evitar a queda de cabelo da quimio é um pouco complexo e um pouco difícil. Mas hoje em dia existe uma tecnologia que é uma touca gelada, que enquanto o paciente está fazendo a quimioterapia, a equipe de enfermagem coloca essa touca na cabeça e ela é ligada a um sistema de refrigeração, onde a cabeça fica muito gelada durante o tratamento, impedindo ou diminuindo a chegada de quimioterapia no couro cabeludo e com isso diminui um pouco os impactos de queda de cabelo. E aí me pergunto, mas não cai nada o cabelo? Claro que cai, um pouco de cabelo cai, mas muitas vezes o paciente consegue passar por essa fase sem aquela aparência típica de quem está fazendo quimioterapia, porque não é todo o cabelo que cai. Então pergunte para o seu médico, primeira coisa, cai o cabelo? Sim. Segunda pergunta, existe aquela touca gelada para diminuir essa queda de cabelo ou não? Qual é o benefício e qual é o malefício de usar essa touca? Um dos outros efeitos colaterais que são muito esperados e que causa muito medo, muita angústia, é a náusea e vômito. Uma vez eu fui fazer um trabalho, um projeto que eu ia apresentar num congresso, digitei efeitos colaterais de quimioterapia, a primeira imagem que apareceu era uma pessoa vomitando em um balde. E a quimioterapia causa isso mesmo? Ela causa esse excesso de vômito, a pessoa não consegue comer? Veja, a quimioterapia, classicamente, ela causa vômito e causa náusea. Só que no decorrer dos anos, a investigação de novas medicações, de novos tratamentos contra o câncer, também objetivou avaliar e descobrir medicamentos que evitam os efeitos colaterais dos tratamentos do câncer. Então, a medicina, a ciência não correu somente para evitar o câncer, mas também para evitar os efeitos colaterais dos tratamentos. Então, hoje em dia, a gente tem medicamentos espetaculares que conseguem bloquear a náusea e o vômito. Então, quando a gente vai fazer uma quimioterapia, antes do tratamento começar, da bolsinha de quimioterapia chegar,
a enfermagem começa a administrar algumas medicações já para evitar a náusea e o vômito da quimioterapia. Essas medicações, geralmente, elas estão relacionadas à inibição das náuseas, que são o Plasil ou a ondansetrona, a dexametasona, e atualmente a gente tem uma medicação que é a mistura de netuptanto e palanozetrona. Não importa muito esses nomes, só quero que vocês saibam, durante a administração da quimioterapia no hospital, precisa exigir do médico que entre com medicamentos contra náusea e vômito. Isso por quê? Porque existe aquela náusea imediata, a náusea antecipatória e a náusea tardia, náusea e vômitos. A náusea antecipatória é aquela que o paciente está chegando no hospital e já começa a vomitar no estacionamento. Por quê? Porque ele lembra que ele vai passar mal. Aquela náusea imediata, vômito imediato, é quando a quimioterapia está entrando e o paciente já está vomitando. E a quimioterapia, a náusea e vômito tardio, é quando ele vai para casa e depois do segundo, terceiro dia, ele acaba tendo vômitos. Então o que a gente faz? A gente, no hospital, a gente administra essas medicações e quando o paciente vai para casa, a gente deixa medicações também para evitar que ele tenha esses efeitos colaterais em casa. Geralmente essas medicações que a gente prescreve, dexametasona, o Plasil, o tradicional Plasil, a ondansetrona são as principais que a gente prescreve. Então, fique de olho se seu médico está prescrevendo isso, porque isso realmente é importante que você saiba para evitar que você não consiga prosseguir com o seu tratamento contra o câncer com a quimioterapia, que, como eu disse, é um dos principais tratamentos. Um outro efeito colateral que é muito esperado e até muito comum é a fadiga. A fadiga é quando a pessoa se sente muito cansada sem ter feito exercício. Tá? Então, a quimioterapia ela pode causar essa sensação de cansaço extremo, que ela pode durar, ou pode acontecer mesmo com um grande descanso da pessoa, a pessoa pode dormir bem, ficar repousando, mas ela persiste por um período. Esse período geralmente é relacionado a 1 semana, a 10 dias, pode vir a acontecer. Obviamente que é só a fadiga. Se a pessoa tiver febre, tiver tosse, tiver expectoração, tiver diarreia, por exemplo, aí a gente precisa ir ao pronto atendimento ou conversar com o seu médico. Mas a fadiga ela é esperada. Uma das medicações que diminui o efeito da fadiga também é a dexametasona e tentar realizar exercícios físicos, então isso é super importante. Outro efeito colateral que a quimioterapia pode ter é a alteração do apetite. Lembra que eu disse que ocorre uma alteração na mucosa, então a mucosa, tanto do estômago, do intestino, ela pode perder aquela camada protetora. Essa camada protetora é praticamente o que acontece quando a gente tem um quadro infeccioso, uma diarreia infecciosa. O nosso apetite diminui, então pode acontecer isso por alguns períodos, pode alterar o paladar também, dificultando realmente o desejo da pessoa ir buscar alimentos. Pode acontecer, dura alguns dias e o que a gente sempre orienta, fracionar a comida, não comer tudo de uma vez, mas sempre estar beliscando um pouquinho. E também o uso de corticoides, principalmente a dexametasona, pode ajudar. Problemas na pele e nas mucosas. A quimioterapia ela deixa a pele, digamos, um pouco mais sensível. Então pode acontecer manchas, descamações na pele. E o que a gente sempre orienta o paciente? Nada de sol. Se for sair no sol, é o uso de chapéu, protetor solar, roupas contra a luminosidade, radiações ultravioletas. Isso é super importante para que depois do tratamento, quando você já estiver bem, se Deus quiser curado, você não fique com sequelas do tratamento, tá? Então, tenha muito cuidado com isso. Pode ocorrer descolorações, tanto da boca quanto de outras mucosas, como mucosa da vagina. Então, isso pode acontecer. Então, o que a gente, no geral, acaba sempre sugerindo? Primeira coisa, vocês têm que saber que podem acontecer esses efeitos colaterais. Eles vão acontecer com certeza? Não. Tem pacientes que não têm. Geralmente, os nossos tratamentos, como a gente toma muito cuidado com essas questões de efeitos colaterais, às vezes a gente reduz dose da medicação, ou às vezes a gente pede para o paciente, a gente convoca o paciente para vir, para fazer um soro, por exemplo, com medicações na veia. Então, o risco de efeitos colaterais com a gente acaba diminuindo bastante. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês. Não tenham esse medo, esse pavor da quimioterapia, dos efeitos colaterais. Tenha sempre em mente que, da mesma forma que a medicina evoluiu para trazer aquela medicação para você, para tratar o câncer, ela também evoluiu
para aquela medicação não fazer mal para você. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Vire membro do nosso canal para a gente conseguir levar essa mensagem para o maior número de pessoas possível. Obrigado e em breve eu trago mais vídeos para vocês.